Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos estar aqui hoje iniciando o estudo sobre as reações químicas orgânicas. Então, nós trabalhamos alguns conceitos importantes para chegar a esse momento, onde a gente possa ter uma noção bem clara de como esses fatores eles podem influenciar e ser até mesmo determinante na ocorrência de uma reação química orgânica. Nós vamos falar hoje na síntese orgânica, como surgiu, e nós vamos fazer algumas comparações das reações químicas orgânicas e também inorgânicas. Então, nós vamos ver como as reações químicas orgânicas, elas ocorrem. Então, alguns fatores que são importantes para a ocorrência dos tipos de reações, nós vamos analisar cada uma delas. Então, as reações químicas ocorrem através de rupturas de ligações. Tá? Essas rupturas, ou quebra de ligações, elas são importantes, pessoal, porque elas vão gerar radicais. E esses radicais, vocês sabem que são aqueles que apresentam elétrons desemparelhados. Mas nem somente nós vamos estudar aqui não somente os radicais livres, como nós vamos estudar outros tipos de radicais que são gerados a depender do tipo de ruptura, tá? Do tipo de cisão, do tipo de quebra. Então, as reações químicas, elas podem ocorrer gerando radicais livres ou gerando íons. Então, essa geração de íons vai ocorrer quando? Quando o átomo que está compartilhando o elétron com o carbono, ele é muito mais eletronegativo do que o carbono. Ou quando o carbono é muito mais eletronegativo do que esse elemento, que ele ganha elétrons do outro elemento. Então, nós vamos ver aqui os tipos, hoje, de cisão, os tipos de quebra, e os radicais que são formados. Nós temos dois tipos de ataques. Quando eu falo ataques, né, parece um negócio meio terrível, assim, forte, né? Exatamente os reagentes, a depender do tipo de radical que cada reagente pode formar, pode haver um ataque, tá? Pode ser um ataque eletrofílico ou nucleofílico. Então, quando é que eu tenho um ataque eletrofílico, tá? Quando é que eu tenho um ataque eletrofílico e quando é que eu tenho um ataque nucleofílico? Aqui, pelo próprio nome, você já percebe que aqui vem de núcleo, né? Núcleo é positivo, tá? Os prótons lá. Os ataques de elétrons, carga negativa. Então, os reagentes orgânicos, eles podem ser classificados como eletrofílicos ou nucleofílicos. Vamos ver o que cada um desses aí faz. Então, veja só, algumas reações orgânicas, elas ocorrem a formação de novas ligações de compostos intermediários, ou seja, às vezes a reação ocorre em etapas e você quer um produto formado, só que esse produto, ele passa por uma série de reações químicas e às vezes a própria covalência do carbono ela não é atingida. Então, nós vamos entender aqui alguns mecanismos importantes para a ocorrência de uma reação. Nós já falamos aqui nos reagentes nucleófilos e eletrófilos. Então, veja só, existem dois tipos de ruptura de ligações.
Então, nós temos aqui as rupturas que podem ocorrer aí de modo homogêneo. O que é uma ruptura que ocorre de modo homogêneo? Se tu tem dois átomos de hidrogênio ligados entre si, compartilhando um par de elétrons, esses átomos, eles compartilham o par de elétrons de forma equidistante, ou seja, esses átomos estão compartilhando os elétrons, mas não existe diferença de eletronegatividade entre eles. Numa eventual ruptura, quebra, cisão da ligação, cada átomo vai ficar com o seu elétron, vai gerar um tipo de radical chamado de radical livre, tá? Essa ruptura é chamada de homolítica. Então, uma ruptura homolítica é aquela que ocorre quando o par é compartilhado entre átomos de baixa eletronegatividade ou que não existe diferença de eletronegatividade nenhuma, ou seja, entre átomos iguais ou entre átomos diferentes, mas que apresentam uma eletronegatividade baixa. Então, nós chamamos cisão homolítica. E essa cisão homolítica, ela vai gerar radicais que chamados de radicais livres. Está aí uma cisão homolítica. Olha, pessoal, o par aqui está sendo compartilhado. Ó. Olha o par compartilhado aqui. Numa eventual quebra, e essa quebra aqui pode ser através de fornecimento de energia, de radiação, tá? Então, a adição de algum tipo de solvente pode provocar essa ruptura, essa quebra da ligação. E quando quebra essa ligação, o que é que acontece? Perceba, ó, cada átomo aqui ficou com o seu elétron, é o que nós chamamos de uma, homolítica, homo, igual, você percebe, cada um fica com o seu elétron, ninguém perdeu para ninguém. Você percebe que o NOx aqui continua zero, o NOx aqui. Então, não há perda de elétrons de um para o outro, tá? Então, a cisão homolítica, cada átomo fica com o seu elétron. Olha aqui outro tipo de cisão homolítica. Perceba aqui carbono e hidrogênio. Ney, mas o carbono e o hidrogênio são átomos diferentes, elementos diferentes? Então, o que é que acontece? Esses átomos aqui, eles não vão... o carbono não vai atrair esse átomo do hidrogênio, não, e o hidrogênio ficar sem o elétron dele. Pode ocorrer isso também, tá? Pode ocorrer do carbono atrair esse elétron. Mas, neste caso específico aqui, você está percebendo que o exemplo mostra que o carbono ficou com o elétron dele e o hidrogênio ficou com o elétron dele também. Então, essa cisão aqui é uma cisão homolítica também. É uma quebra homolítica. E as cisões homolíticas, elas vão gerar radicais livres. O que é radical livre? É um radical que apresenta um elétron desemparelhado, uma valência livre. Aqueles radicais que a gente estudou muito, que estuda todos os dias, que fala neles todos os dias, o metil, etil, propil, butil. Então, esses são radicais livres. E eu estou mostrando para você aqui que uma reação química ela pode ocorrer através de radicais livres, não somente com radicais livres, mas com radicais livres também. Então, nós temos uma cisão homolítica. Quando é que ocorre a cisão homolítica? Quando os átomos que estão compartilhando o par de elétrons têm pequena ou nenhuma diferença de eletronegatividade. Quando houver a ruptura, a quebra da ligação, o que é que acontece? Cada átomo fica com o seu elétron. Então, pessoal, outro tipo de ligação. Então, a ruptura heterolítica, tá? Então, a cisão heterolítica já é aquela em que a diferença de eletronegatividade ela é mais pronunciada, um dos átomos apresenta uma eletronegatividade maior, e ele puxa o par de elétron para próximo dele. E quando ocorre essa ruptura, o que acontece? Gera íons.
Olha a diferença aí, vai gerar íons. E você sabe, os íons são estruturas que apresentam carga elétrica. Então, se existe diferença de eletronegatividade, ao quebrar a ligação, aquele de maior eletronegatividade puxa o elétron, gera uma carga negativa, e aquele que perdeu o elétron gera uma carga positiva. Olha a formação de íons, olha a ionização. E, nesse caso, aí as reações elas vão ocorrer, né, mais rapidamente, porque você já tem envolvimento de cargas elétricas de sinais contrários. Então, a cisão heterolítica é diferente da cisão homolítica. Enquanto na heterolítica você tem a formação de cargas elétricas, ou seja, íons, nas cisões homolíticas você tem formação de apenas radicais livres. Beleza? Então, as ligações, as cisões heterolíticas, ela provocam uma polarização, tá? E, em presença de solventes polares e à custa de baixa energia. Já a homolítica gasta mais energia para quebrar, para gerar radicais livres. A quantidade de energia que você coloca é maior do que na heterolítica, porque na heterolítica você já tem a força de sucção, tá, do átomo mais eletronegativo, pessoal. Então, veja só. Ney, você me deu uma explicação sobre átomos iguais que não apresentam diferença de eletronegatividade e ali estava gerando uma cisão homolítica. É exatamente isso. E eu estou com um exemplo para você aqui do BR2. Quando o BR2 ocorre em determinadas situações, o que é que você percebe? Pode formar cisão homolítica, tá? A cisão homolítica. Então, mas se você alterar os fatores, temperatura, radiação, solvente, você pode pegar uma molécula que também os átomos não têm diferença de eletronegatividade e as condições que você cria para que aquela reação ocorra, ela pode gerar uma cisão heterolítica. Olha o caso aqui, ó. Neste caso aqui, o que foi que aconteceu? Esse bromo de cá, pelas condições, tá? Pelas condições que ele foi submetido, ele perdeu o elétron com esse outro bromo aqui, ó. Então, essa cisão aqui, apesar de ter acontecido com uma substância simples, tá? As condições em que ela foi realizada, que ela ocorreu, ela contribuiu para a formação de uma cisão heterolítica. Tá? Então, essa cisão aí foi heterolítica por quê? Porque gerou radicais iônicos, tá, pessoal? Olha o cátion aqui, Br+, e Br-. Então, um cátion e um ânion. Neste caso aqui, pessoal, presta atenção. Olha, aqui já é mais compreensível, né? Você já consegue perceber melhor. Então, o que é que acontece aqui? Você já tem, olha, a cisão heterolítica, mas o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. O que é que aconteceu aqui? O carbono puxou o elétron do hidrogênio, gerando, ó, uma valência livre aqui. E o H+, ó, gerando uma carga positiva. Então, quando o carbono, olha, importante essa, se eu vou falar aqui para você, ó, o carbono, quando ele é capaz de retirar um elétron, por exemplo, do hidrogênio, que ele fica eletronegativo, ele é chamado de íon carbânio, não é? Ou carbonânio, carbânio ou carboânio, ou seja, é um carbono que apresenta carga negativa. Se ele tivesse ligado aqui um outro elemento, por exemplo, se o lugar do hidrogênio fosse um cloro e o cloro arrancasse o elétron do carbono,
que iria acontecer? Ia formar um carboncátio, tá? Carboncátio, que é o carbono com carga positiva. Então, aí depende. Então, perceba, cisão heterolítica, ó. O carbono negativo e o H+ positivo. Então, gerou íons, cisão heterolítica. Cisão heterolítica, galera. Aí. Olha aqui, outra coisa, ó, ele botou o bromo, eu falei sobre o cloro, ele botou o bromo, da mesma família. O bromo é mais eletronegativo, puxa o par de elétron para ele, ó. Então, ó, fica o carboncátio, ó, o carboncátio, que é o carbono positivo. O carbono positivo gerado de uma ruptura, de uma cisão heterolítica, tá bom? Então, gera íons, ó. Se ruptura heterolítica gera íons, enquanto a ruptura homolítica gera o quê? Radicais livres, tá bom? Então, você tem aí a ruptura das ligações, a ruptura homolítica versus ruptura heterolítica. Então, olha, você pode perceber que elas acontecem devido à polaridade das moléculas, à adição de solvente, alteração da temperatura. Beleza? Então, ruptura homolítica, ruptura heterolítica, fatores que podem ocorrer, temperatura, luminosidade, pressão, são fatores que podem contribuir para que a cisão seja homolítica ou que a cisão seja heterolítica, além daquelas características intrínsecas dos próprios átomos, como diferença de eletronegatividade. Beleza, pessoal? Ok. Aí, no próximo vídeo, eu vou tratar com vocês aqui sobre a primeira reação importante, chamada reação de adição. Ok? Um abraço para vocês. Ok?